Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Êxodo, capítulo 2, o verso 23 ao 25. Êxodo 2, 23 ao 25. A todos que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos. Já receberam uma lembrança da igreja? Que Deus abençoe vocês. Segundo livro da Bíblia, esse barulhinho de passar as folhas é tão gostoso ouvir, né? A gente usa a Bíblia no celular, eu uso no celular, mas ainda é gostoso, né? Pegar o papel, folhear a Bíblia, isso é bom demais. Diz assim a palavra do Senhor: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamavam, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Paizinho, eis a tua palavra, Pai, posta diante de nós. Quero pedir, Deus, que o Senhor fale com cada um que está presente aqui, aqueles que também acompanham de forma online, Senhor. Que a tua palavra ache guarida nos corações, ó Pai, e que o Senhor cumpra os teus propósitos, ó Deus, nesta noite, em cada vida, em cada coração. Ministra de acordo com a tua vontade, Senhor. Toma o teu lugar de honra também no nosso meio. Toma o teu trono, Senhor. Reina sobre nós durante a ministração desta palavra, ó Pai. Confunde as minhas palavras com as tuas e fala, Senhor, conosco. E, ó Pai amado, acima de tudo, que o Senhor seja exaltado. É o que eu te peço juntamente com os teus filhos e filhas. E te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero trazer um tema, um título para essa mensagem. O título é Seja Livre. Amém? Seja livre. Este é o título da mensagem desta noite. Sabe, irmãos, tem dias que eu me sinto pressionado, aflito. Tem dias que parece que a aflição, ela surge, parece que até do nada. E parece que dá um aperto no coração, às vezes é uma sensação que, até quando acorda, fala, mas por que eu estou aflito? Por que eu estou passando um momento assim? Eu tenho a sensação que isso acontece e às vezes não é com pouca frequência. E eu descubro que eu estou inserido num mundo onde tem muita situação assim. Sabe que às vezes eu tenho a sensação de que a rotina acelerada, ela traz aflição. A economia flutuante da nossa nação traz aflição. E quando eu olho para a criação de filhos, nós temos duas meninas, uma de 11 e uma que vai fazer 7 anos. Eu olho para a situação hoje, para esse desafio de criar filhos nos dias atuais, parece que também causa uma aflição na gente. A instabilidade política, então, nem se fala, né, da nossa nação. Se falarmos de impostos, não dá nem para pensar nisso. Eu acredito que eu não estou sozinho nessa sensação, nesse sentimento. Eu imagino que alguns que estão aqui também sentem esta aflição. Talvez não nesses exemplos que eu citei, mas em outros exemplos. Porque nós estamos inseridos neste mundo e muitas coisas nos causam aflição. São doenças, enfermidades, situação não programada, situação que nós não planejamos, ainda quem é sistemático em planejamento, e às vezes as coisas saem do controle e causam certo tipo de aflição. Mas sabe, quando eu penso nisso, eu tento buscar respostas para esses sentimentos.
Eu não sei você, mas eu busco respostas. E sabe onde nós podemos encontrar resposta? Quando se trata de aflição, de opressão, de angústia. Onde nós encontramos respostas? Em Deus. Nós encontramos respostas em Deus. E eu fico pensando o que esta palavra tem a nos dizer quando se trata deste assunto de aflição que nós passamos. O que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus audivelmente, nós podemos ouvir Deus falando através da palavra. E aqui Ele fala conosco. Eu queria convidar você a voltar brevemente ali no texto, Êxodo 2, 23 ao 25, que diz assim: depois de muitos dias, o rei do Egito, o faraó, ele morreu. Os filhos de Israel, os filhos de Deus, o povo escolhido de Deus, gemiam sob a servidão, estavam como escravos. E por causa desta servidão, por causa desta situação, eles clamavam, e o seu clamor chegou até quem? Até Deus. Eles estavam sendo afligidos, sofrendo uma aflição, sofrendo uma opressão, mas eles clamaram, e chegou até Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para o povo dele. Atentou Deus para os filhos de Israel. E Deus os conheceu, e Deus os atendeu, e Deus se importou com eles. Sabe, gente, a situação que eles estavam passando diz respeito a uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Lá em Gênesis 12, nós vamos nos deparar com uma promessa que Deus fez a Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fala para ele: sai da sua terra, da região da Babilônia, vai para onde eu vou te mostrar, pela fé. E quando nós lemos em Gênesis 15, nós vemos uma palavra que diz o seguinte, depois vai ser repetido no Novo Testamento: e creu Abraão em Deus, isso foi imputado por justiça. Abraão saiu da terra dele e ele recebeu esta promessa de Deus. E ele recebeu esta promessa que a sua descendência seria uma descendência numerosa. Seria uma descendência que seria referência para as nações, onde as nações olhariam para o povo de Israel e diriam: eles têm um Deus, diferente dos deuses que nós servimos. Aquele povo serve o verdadeiro Deus. Era para atrair as nações. Esta promessa que Deus tinha feito a Abraão. Só que Deus fala também a Abraão, em Gênesis 15, a partir do verso 13, que o povo dele, até chegar ao cumprimento dessa promessa, eles seriam afligidos em uma terra estranha durante 400 anos. Em uma terra estranha. E foi o que aconteceu. Eles tinham uma promessa que iriam para uma terra, eles iriam conquistar uma terra que emanaria leite e mel, mas primeiro eles iriam ser afligidos, até chegar ao cumprimento dessa promessa. E foi o que aconteceu. De Abraão nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó, que também é o Israel, e de Jacó nasceram os 12 patriarcas, que compõem as 12 tribos de Israel. E nasceu José, um dos patriarcas, e através de José, você que não conhece a história de José, está em Gênesis. José que foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito, e através de José, toda a turma de Jacó, inclusive Jacó, foi parar no Egito, foi morar no Egito, numa região do Egito, e ali eles foram se multiplicando. Passado um certo tempo, morre Jacó, morre José, morre todos os patriarcas, mas o povo de Israel continuava lá no Egito, lá na terra estranha. E diz a palavra do Senhor que o povo ele se tornou numeroso demais. Então Faraó, o rei do Egito, resolveu fazer o que? Deles escravos. Pegou aquele povo e tornou aquele povo escravos lá no Egito, fazendo tijolos, construindo as construções para Faraó, no trabalho pesado que os egípcios não faziam. O povo de Deus, o povo que tinha uma promessa de entrar numa terra, conforme Deus havia prometido.
E o pior é que eles estavam nessa terra estranha, estavam sendo afligidos, estavam sendo oprimidos, estavam sofrendo opressão por parte de Faraó. E eles eram o povo de Deus, eles estavam naquela terra que não era terra para eles habitar. Irmãos, resumindo a história, o povo, nessa situação, nessa condição que eles se encontravam, eles começaram a clamar a Deus. O povo começou a clamar a Deus. O povo olhou e talvez alguém, e basta alguém, já viu aquela situação que alguém fala assim, espera aí, essa coisa não está certa, tem alguma coisa errada. Eu acredito que algum líder falou assim, gente, espera aí, nós não somos o povo de Deus, existe uma promessa dada a Abraão, a Isaac, a Jacó, o que nós estamos fazendo neste lugar? De repente alguém se levantou e falou assim, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que clamar. A saída é clamar, fugir do Egito não tem como. Renunciar ao trabalho pesado não tem como. Conquistar terras não tem como a gente fazer nada. O que nós podemos fazer é falar com quem pode resolver a situação. E aquele povo começou a clamar. Sabe o que eles estavam entendendo? Que em tempos de aflições, Deus envia livramento. Em tempos de aflições, Deus envia socorro. Em tempos de aflições, Deus intervém na história. E quando nós olhamos o contexto que nós vivemos, gente, parece que as coisas vão mudando, muda os tempos, mas parece que as coisas talvez mudam de nome, mas continua afligindo o povo. E se você prestar atenção, você já ouviu aquela frase que diz assim, que o poder corrompe o homem? O poder corrompe o homem. Faraó era um homem que tinha todo o domínio na época, o domínio do mundo. O coração dele era corrompido. Ele tinha o poder de vender alimento ou não vender. Ou trocar alimentos por pessoas como escravos, tomar terras, e assim ele tinha o domínio do mundo todo. E agora ele começa a escravizar aquele povo. Eu vejo que no decorrer da história, parece que sempre tem o povo que quer a liberdade, todos querem liberdade, mas existem aqueles que têm sede de poder para ter o controle das coisas, para ter o controle das pessoas. Parece que a história não muda. Nos dias de hoje parece que a gente vive algo semelhante que já aconteceu há muitos anos atrás. Existe sempre alguém que quer ter o poder para controlar o povo. Inclusive o povo de Deus, que quando o povo de Deus começa a se tornar numeroso, parece que começa a se tornar uma ameaça para o mundo. E alguém diz assim, precisamos controlar este povo. E o povo dizendo, só queremos adorar a Deus. Nós só queremos adorar a Deus. Queremos nos livrar do jugo, do peso, da escravidão, porque nós queremos simplesmente adorar o verdadeiro Deus. E parece que a situação ela não muda, mudam os tempos, mas parece que a situação continua muito semelhante. Mas uma coisa nós temos certeza, em tempos de aflição, o nosso Deus envia livramento. Em tempos de aflição, é tempo de clamar a Deus, porque é o único que pode dar livramento. E aqui existem diversos níveis de situação de aflição. E este povo estava numa situação extrema, escravizados, que nenhum de nós sabe como é ser escravo. Nenhum de nós passou uma situação de escravidão. Nenhum de nós levou o chicote nas costas para poder trabalhar. Talvez do pai. Mas não de alguém que dizia-se ser proprietário. Dizia assim, você pertence a mim, eu sou o teu dono e você vai trabalhar, vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu mando. Senão você vai trabalhar com chicotes nas costas. E aquele povo estava vivendo uma situação assim. Até que Deus intervém, através do clamor daquele povo. E nesse tempo Deus levanta Moisés, um homem da tribo de um dos filhos de Israel, da tribo de Levi. Agora Moisés estava aqui com 80 anos de idade.
Já tinha passado talvez as fases ali, 40 anos, quando ele sai da casa de Faraó, vive 40 anos com o sogro dele em Midian, e agora ele está com 80 anos, tem uma experiência extraordinária. Deus fala com ele e fala: eu te escolhi para você libertar o meu povo. Você que vai tirar o meu povo de Israel, que está no meio do Egito. E é assim que Deus intervém na história. Levanta Moisés. Com 80 anos de idade, ele é levantado por Deus e retira o povo para ir em rumo à terra que havia sido prometida por Deus. Para o cumprimento da promessa há 430 anos atrás. Parece que as coisas demoram muitas vezes da maneira com que nós planejamos, né? Mas uma coisa é certa: o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo exato e da maneira certa, do jeito que Ele quer fazer. Não é do nosso jeito. Mas o que nós temos que fazer é continuar clamando a Deus, porque em tempos também de clamor, Deus ouve o clamor do seu povo, intervém. Ele quer intervir na história. Talvez nem todos passam momentos de aflição, com frequência, ou quase nunca, porque tem aqueles que são mais tranquilos, né? Tem uns que parece que tanto faz o rio correr para baixo ou para cima, não se aflige, não se preocupa com nada. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguém assim. Mas tem aqueles que por qualquer coisinha está aflito, já perde a paciência, mas é hora de clamar. Ainda que nem todos passem um momento assim, mas coletivamente, de repente a igreja está passando aflição. Talvez a igreja brasileira não esteja tanto assim, mas nós temos irmãos nossos em diversos lugares do mundo que sofrem aflição. E é tempo da igreja clamar. É tempo de clamarmos ao nosso Deus para que Ele envie livramento. Amém? Nós não estamos literalmente no Egito. O Egito continua existindo. O contexto hoje é outro. E nós não estamos no Egito. Não existe mais um faraó, não existe o domínio de um só homem que domina o mundo todo. E nós também não somos considerados escravos. Mas existe uma coisa, meus irmãos. Existem pessoas que estão sofrendo aflições todos os dias. Existem pessoas que sofrem aflição no seu trabalho. É o patrão, é o colega de trabalho, é a rotina de trabalho. E algumas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão numa rotina de trabalho e dizem assim: eu não consigo sair de lá, eu dependo de lá. Eu até queria me livrar daquele emprego, mas eu não consigo. Até queria mudar de emprego, mas eu não tenho nem tempo para fazer uma entrevista em outro lugar. Eu dependo. Tem pessoas que sofrem aflição na sua vida financeira. Situação econômica está difícil, não consegue. Tem pessoas sofrendo aflição no casamento, na saúde, dentro do seu lar. Eu estava vendo uma pesquisa, diz que em 5 meses deste ano, de janeiro até maio, no Brasil, aconteceram quase 30 mil divórcios. 29.985 divórcios só de janeiro até maio, 5 meses. É preocupante ou não é? São pessoas que estão sendo afligidas dentro do casamento. E você sabe que uma separação não é simplesmente um acordo legal, alguém que diz assim: não, mas separamos amigavelmente. Só quem passou por um divórcio sabe testemunhar, pode testemunhar a dor que é, a aflição que é passar por um divórcio. Muitas pessoas sofrendo. Sabe que o número também de pessoas que sofrem de doenças emocionais no nosso país é um número assustador. Só neste ano foram diagnosticadas 11 milhões de pessoas que sofrem com depressão. 11 milhões de pessoas no Brasil atualmente sofrem com depressão. E muitas delas acabam indo um quadro mais extremo e até a morte. É preocupante ou não é?
São pessoas que estão afligidas na sua vida emocional. São mais de 10 mil pessoas neste ano que já perderam a sua vida por problemas emocionais. Aí de diversas formas. Aí eu pergunto para você, o que devemos fazer? O que pode ser feito diante da situação que nós nos deparamos? Talvez eu não esteja passando aflição, ou a aflição que eu passo não é nada se comparado à aflição que você ou alguém da sua família ou algum conhecido seu passa. Às vezes é uma aflição contínua. Entre a semana, passa a semana e a aflição permanece. E como se livrar? O que fazer? O que fazer para resolver a situação de aflição? Lembremos, em tempos de aflição, Deus envia livramento. Deus continua enviando livramento. Amém? Você crê nisso? Em tempos de aflições, Deus continua enviando livramento para o seu povo. Quem tem Jesus, clama e sabe que o socorro vem. É difícil para quem não tem Jesus. Quem tem Jesus clama e às vezes parece que a resposta demora a chegar, mas a esperança que nós temos, que um dia vai chegar a resposta. Um dia vai chegar. Talvez demore ainda essa semana, talvez demore este mês, mas nós temos convicção que Deus, Ele continua ouvindo o clamor do seu povo. Porque Ele se importa com o seu povo. Diz o texto, e atentou Deus para os filhos de Israel. Ele atenta para você. Ele atenta para nós. O que nós não podemos fazer é tentar encontrar solução em um monte de lugares e não encontrar na presença do nosso Deus. O primeiro lugar é na presença dEle. Existem diversos recursos e eu até encaminho pessoas para atendimento psicológico aqui na igreja. Quando nós atendemos pessoas e nós vemos que a situação é para um profissional de psicologia, nós encaminhamos. Mas a primeira coisa é orar, é se prostrar diante de Deus, daquele que pode todas as coisas. Amém? O que fazer? O que pode ser feito através de nós? A primeira coisa que nós podemos fazer é não se acostumar com a aflição. Você já viu uma pessoa que se acostumou com a dor? Parece estranho. Mas uma pessoa que tem uma dor de cabeça contínua, toma remédio e não passa. Com o tempo parece que o organismo vai se acostumando com a dor. E fala assim, a dor, ela está presente, mas eu já até me acostumei com ela. Eu me acostumei em ter enxaqueca todas as semanas. Eu me acostumei com essa aflição e eu acho que o mundo é desse jeito mesmo. Enquanto estiver neste mundo, eu acho que é desta forma, é deste jeito e as coisas não vão mudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem nós servimos? Quem é o nosso Senhor? Jesus, Ele veio para trazer a esperança ao mundo aflito. Foi o próprio Jesus quem disse para aquela multidão aflita, dizendo assim, ei, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, aflito, e eu vos darei descanso. Eu tirarei este fardo pesado e darei a você um fardo leve. Eu trocarei a aflição que está sobre você, trazendo paz ao teu coração. Ainda que o contexto que você está inserido é um contexto que provoca aflição, que provoca angústia, que provoca tristeza, que provoca dano. Eu tenho um fardo leve para você. O meu fardo é suave. E é assim que Ele quer fazer com cada um de nós. Não se acostumar com a aflição é o primeiro passo que nós precisamos dar. E falar assim, Deus, a coisa não está normal aqui neste mundo. Eu sei que as trombetas ainda não soaram, então eu tenho esperança que as coisas podem ainda ser um pouquinho melhor para mim enquanto eu estiver neste mundo, Senhor. Jesus, Ele continua sendo a nossa única esperança.
Eu já disse aqui diversas vezes, as 7 áreas de influência da sociedade, elas não podem trazer esperança para este mundo. Quando se fala de governo, de Estado, de educação, de saúde, nada pode trazer esperança para este mundo, porque todas são limitadas e falíveis. Mas o nosso Deus é infalível. Ele continua sendo onipotente, onipresente, se importando com cada um de nós. Ele tem esperança para aquele que está aflito, para aquele que não tem esperança. Ele devolveu a esperança para aquela mulher que estava com o fluxo de sangue, que os médicos disseram para ela, olha, não tem mais jeito para você. Gastou toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, mas ela encontrou esperança quando se encontrou com Jesus. Porque ela disse para ela, talvez no interior dela, olha, eu não me conformo com a aflição que eu estou vivendo. E o texto diz, olha, se tão somente, ela dizendo para si mesma, se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curada. Qual a aflição? Já acostumou com o contexto que você está, família, casamento, fala, olha, meu casamento está por um fio, e eu acho que eu vou acrescentar na estatística dos divorciados deste ano. Ou talvez você fale assim, eu acho que estou aí neste número dos depressivos, dos que sofrem de doenças emocionais. Que tal nós baixarmos esse número e falar assim, olha, Deus, eu não me conformo em estar fazendo parte dessa estatística, eu quero um número reduzido, eu quero sair deste número de estatística, eu quero entrar para a estatística daqueles esperançosos, daqueles cheios de vigor, daqueles cheios de esperança, daqueles que dizem, Deus interviu na minha situação e agora eu tenho um testemunho para contar, eu não tenho mais aflição no meu coração. O apóstolo Paulo, ele nos diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, assustados, mas não desanimados. Cabeça erguida, valente. Perseguidos. Rumores de perseguição contra nós, cristãos, mas não desamparados. Não desamparados. Deus não pegou a gente, jogou neste mundo e disse, se viram. Nós não estamos desamparados, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que não nos gerou, colocou neste mundo e deixou aqui para que alguém crie. Nós temos um Pai. Ele diz, abatidos, mas não destruídos. Não é o fim. Não é o fim. O que fazer? Segundo passo, é preciso dizer ao Senhor a causa da aflição. É preciso pronunciar. É preciso clamar. Até Deus responder. É preciso dobrar os joelhos e ainda que não saiam palavras, mas eu sei que podem sair lágrimas. E ainda que não saiam lágrimas, a oração do peito, do coração, Deus vai enxergar e vai falar assim, eu vou atender o clamor do meu filho. Já orou aquele momento que não sai voz? E você já passou um momento de aflição tão forte que você quer entrar no carro, fechar as janelas e gritar? Eu já passei um momento assim, de pegar o carro sozinho na BR e gritar. Falei, Deus, onde o Senhor está? Você já imaginou eu gritando? Talvez você não imagine eu gritando, mas eu já fiz isso. Deus, é um momento que nós precisamos clamar. Deus, Ele não nos chamou para ser escravos, meus irmãos. Deus não nos chamou para ser escravizados pela situação, pelo contexto, pelas aflições, pelas dores, pela angústia. Existe um tempo e esse tempo precisa chegar ao fim. E quem sabe é hoje que Deus está dizendo para você, olha, hoje eu estou pondo um fim nessa situação. Se você clamar, quem sabe Deus pode responder nesta noite. Deus não nos chamou para ser escravos de nada, mas Ele nos chamou para a liberdade. O apóstolo Paulo em Gálatas 5:1, ele diz assim, olha, Deus nos chamou, Cristo nos chamou para que de fato sejamos livres. Para que de fato sejamos livres, não tem algemas nos nossos punhos. Não tem correntes que nos prendam. Nós estamos de fato livres, podemos caminhar, podemos correr, podemos erguer as nossas mãos, podemos dizer, Deus, muito obrigado.
Cristo morreu para que nós sejamos de fato livres. Terceiro passo que nós podemos dar para que a situação, não só nossa, mas de quem está perto de nós, chegue a um fim, é apresentar o caminho da libertação para quem está sofrendo aflição. É ser um canal de bênção, é ser uma voz profética, é ser aquele que diz assim: meu irmão, minha irmã, posso orar com você? Esta luta vai ter um fim. Essa luta vai ter um fim. Porque em todos os lugares existem pessoas aflitas e talvez à sua volta, e nós podemos ser voz profética, nós podemos ser usados por Deus para falar para alguém. Existe esperança. Alguém que já bateu em muitas portas e não encontrou esperança. Deus, Ele quer resgatar pessoas que estão escravizadas pelo poder do pecado. Deus quer resgatar pessoas que ainda precisam ter um encontro com Cristo, e nós podemos ser instrumentos na mão de Deus. Amém? O próprio Jesus, Ele diz em João 8,32: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda algema vai cair. E no mesmo capítulo, no verso 36, Ele diz: se o Filho vos libertar, o que vai acontecer? Verdadeiramente sereis livres. Tem muitas pessoas precisando ser libertas, viverem em liberdade, amém? E nós podemos ser usados por Deus. Quero convidar você a colocar-se em pé. O que fazer? Não se acostumar com a aflição. Segundo, é preciso dizer ao Senhor a causa da aflição. Terceiro, apresentar o caminho da libertação para quem está sofrendo aflição. Nós somos estrangeiros, meus irmãos, em terra estranha. O povo de Israel estava no Egito, o Egito não era o lugar para aquele povo. O Egito na Bíblia é considerado um mundo, um contexto que não é do povo de Deus. Nós estamos aqui nesta terra, mas nós não pertencemos a essa terra. Estamos aqui neste mundo, mas nós não somos aqui neste mundo. Então, esse negócio de nos apegarmos com as coisas daqui, não cabe a nós. O nosso olhar é para a glória, para a eternidade, para as mansões celestiais. O nosso investimento é lá, e pensando: eu não pertenço a este mundo. Eu posso construir casa, família, aquilo que Deus permitir, mas o meu olhar é para a eternidade. Eu sei que existe uma terra prometida. Eu sei que existe uma Jerusalém celestial, preparada para os santos. E eu quero estar lá, e você também quer estar lá. Deus, Ele está nos preparando para esse glorioso dia. Toda aflição, toda angústia, todo choro terá fim. Ele diz em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui nós vencemos a aflição hoje. Daqui a um tempo outra coisa surge e nos causa aflição. Aí a gente vence, passa ano, vem outra situação. Mas existirá um dia que não haverá mais aflição. Existirá um dia que não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas serão passadas. Então nós viveremos eternamente com Ele. Livre de tudo isso que nos aflige aqui. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a falar com o Pai neste momento. Apresentar a Ele. Talvez você esteja passando um tempo de aflição. Talvez alguém já até se acostumou. E talvez alguém diz assim: olha, a minha situação não tem mais jeito. Já vi tantas pessoas que passaram por isso e é assim mesmo, já me acostumei. Eu queria convidar você a colocar a mão sobre o seu coração e falar com o Pai neste momento. Abre os seus lábios, fale com Ele dizendo: Deus, a aflição que eu estou passando. Mas se você não estiver passando aflição, fale: Deus, me use como instrumento em tuas mãos para ir de encontro àquele que precisa ter essa esperança, aquele que precisa ter um encontro com o Senhor. E se tiver alguém que deseja receber a oração de um dos nossos intercessores, você pode erguer a sua mão. Se você estiver sofrendo um momento angustiante, de aflição,
Erga a mão assim, a igreja está com os olhos fechados e vai um intercessor até você, orar com você nesta noite. Se você quiser receber a oração. Amém? Está indo o intercessor até você, vai orar com você neste momento. Pode falar com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, em Tua presença e diante da Tua palavra. Assim como o Teu povo estava no Egito e foi, ó Pai amado, afligido, passou momentos de grande aflição, Senhor. De grande servidão, ó Pai. Mas não era algo comum e não era algo normal, ó Pai. E assim o Teu povo também não é algo normal, o Teu povo ser afligido, ser desanimado, passar momentos, ó Pai, angustiantes, que chega a ponto de perder até a esperança, Senhor. Mas em o nome do Senhor Jesus nós estamos clamando aqui, ó Pai, existem pessoas falando com o Senhor, apresentando diante de Ti, ó Pai, situações que têm afligido o coração dos Teus filhos, o coração das Suas filhas. Atenta para a oração desta mulher nessa noite, Senhor. Atenta para a oração deste homem, ó Pai, que talvez nem consegue, ó Pai amado, pronunciar palavras, mas, ó Pai, apenas pensamentos, e o Senhor está ouvindo os pensamentos neste momento. Eu não sei qual o contexto, Senhor, a dor que está no peito desta pessoa, Senhor. Ah, Senhor, tira toda a dor, tira toda a angústia, ó Pai, traz um renovo nesta noite, traz, ó Pai, novamente, Senhor, um fortalecimento vindo do alto, Senhor. Talvez alguém está passando uma situação no seu casamento, Pai, e disse para si mesmo: olha, é a última chance que eu estou dando para mim mesmo. Deus, socorre este casal, Senhor. Socorre este pai, esta mãe que está chorando, porque o seu filho, a sua filha, estão desviados dos teus caminhos, Senhor. Está por um caminho duvidoso, um caminho perigoso, Senhor. Intervém nesta família. Envia o socorro, envia o livramento, Senhor. Ah, Pai, nós clamamos porque nós confiamos que o Senhor continua com os ouvidos atentos à voz dos Teus filhos, porque o Senhor quer se relacionar conosco, o Senhor quer mostrar, ó Pai, o Teu braço forte, a Tua mão poderosa. E ainda eu peço que o Senhor, ó Pai, use os Teus filhos, as Tuas filhas durante essa semana, como instrumentos em Tuas mãos. Eu envio, ó Pai amado, esses homens, essas mulheres como missionários, como evangelistas, como voz profética, ó Pai amado, para alcançar vidas que estão aflitas, sem esperança, ó Pai, para serem resgatadas, ó Pai, de dores, de opressões, de aflições, de situações, ó Pai amado, tão difíceis. Usa os Teus servos, ó Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém. Amém. Aleluia. Imagine o que pode acontecer se o povo de Deus continuar firme e não desistir. Se o povo de Deus continuar clamando, não desistir de caminhar, olhar para o rumo, saber que existe uma terra prometida. Imagine o que pode acontecer com este mundo, meus irmãos. Aquele povo, ele foi conduzido a uma terra prometida. Deus fez coisas extraordinárias que nós nunca vimos e nós nunca vamos ver o que Deus fez no Egito. A ponto de pessoas também quererem ir juntos. E foram juntos. Atravessaram o Mar Vermelho. Deus fez brotar água da rocha. Deus mandou o maná dos céus. Você imagina o que Deus pode fazer? Nós nunca vimos isso, mas Deus pode atentar para nós. Imagine o que pode acontecer se o povo de Deus não desistir de caminhar. Então não pare, não desanime, não puxe o freio de mão, ainda tem uma caminhada. Ainda tem uma caminhada se nós não recuarmos, porque a palavra do Senhor diz, olha, Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Ele quer que nós continuemos marchando até chegar na nossa vitória. Receber a coroa da vitória, amém?
Você pode dar um aplauso ao nosso Deus? Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória na presença do nosso Deus, que você seja renovado dia após dia, fortalecido pelo nosso Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua presença, pelos louvores, obrigado porque nós queremos que o Senhor também está intervindo na nossa nação. Ó Pai amado, muito obrigado pelos Teus filhos e filhas, ó Pai, que estão presentes aqui de maneira presencial e online. Obrigado pelos visitantes, aqueles que estiveram aqui, ó Pai, pela primeira vez. Abençoe os Teus filhos, ó Pai. Dê uma semana abençoada na Tua presença, que eles sejam renovados, fortalecidos, cheios, ó Pai, de Ti, cada vez mais, ó Pai. E agora despede cada um, ó Pai, para a sua casa, guardados, amparados pelo Senhor, em paz e em segurança, Senhor. Esta é minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês e todos digam amém. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.